Abacuque capítulo 3, versículos 16 ao versículo 18, apenas 2 versículos. Abacuque capítulo 3, versículos 16 a 18. O contexto disso é que Abacuque começa pedindo a Deus: Senhor, dá um jeito no povo. Esse povo é idólatra, esse povo não te ouve, esse povo persegue os profetas, e esse é o teu povo, eles não podem fazer isso. Se você não achar Abacuque, vai no índice. É muito mais fácil. Eu vou no índice, pego a página e corro. Isso, vê o número da página e abre o número da página. Em cima. É muito mais simples do que você cantar começar em Gênesis, até chegar em Abacuque. Se for de Mateus para trás é mais rápido. Abacuque 3. Então, o que é o contexto? Abacuque está falando: ó Senhor, até quando? Capítulo 1: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, o litígio se suscita, e ele sai falando, sai reclamando: Senhor, toma conta desse povo. Aí Deus responde: você vai ver o que eu vou fazer com esse povo. Eu vou fazer com que eles se aprumem. Eu já designei aqui uma estratégia, Abacuque, para botar Israel, Judá no eixo. São os caldeus, são os babilônios. Eles vão dar uma lição para os judeus, para Judá, e Judá vai aprender a me servir. Aí Abacuque começa a discutir também. Ele fala: Senhor, mas aí não dá. O Senhor vai fazer com que o mais ímpio nos castigue? Aí não faz sentido, né? É como se você colocando cada vez mais para baixo. Aí então ele se dobra diante da vontade do Senhor, e nós lemos esse trecho tão interessante do capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Já pensou uma profecia dessa? Já pensou fazer uma oração dessa? Nós temos que aprender a fazer essa oração. Sabe por quê? Porque às vezes nós vivemos num triunfalismo antibíblico. Na nossa cabeça tudo vai melhorar por meio da oração. Só que a Bíblia diz que tudo vai piorar. No final dos tempos será assim, no final dos tempos será assado. E qual que é a nossa perspectiva? Deveria ser exatamente essa: em silêncio devo esperar o dia da angústia. Pastor, como assim dia da angústia, né? Eu quero a glória, eu quero a bênção. Se eu orar, Deus vai abençoar, Deus vai fazer com que as coisas melhorem. Jesus já profetizou o contrário, e ele é o grande profeta da nova aliança. Ele exerce esses 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. Exerce também como profeta, já proclamando como vai ser o futuro, e nós já sabemos como vai ser. E então nós devemos ter exatamente essa perspectiva e essa oração. Ainda, versículo 17: que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, eles vão morrer de fome. Essa é a expectativa. Ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegro no Senhor. Isso é interessante, irmãos, porque essa mesma experiência Jó passou. Ainda que tudo me seja tirado, eu me alegro no Senhor. Abraão passou. Ainda que tenha que ser sacrificado o meu filho, o meu único filho, eu, por causa do Senhor, eu vou fazer. Eu não vou sacrificar Deus no altar do meu filho, eu vou sacrificar o meu filho no altar de Deus. Por que Abraão não questiona quando Deus manda sacrificar seu filho? Mais que isso, ele entendia o que estava sendo aquele filho para ele. Ele entendeu o porquê
ele teria que sacrificar. Se os irmãos percebem a rapidez com que ele atende o chamado quando estava em Ur dos Caldeus, mas existe uma promessa muito interessante: você vai ser um grande pai. O que faltava? O que Abraão não tinha lá em Ur? Um filho. Um filho. Aí ele chega, de repente, ele dispensa o outro filho, ele faz vista grossa diante de tanta circunstância que está acontecendo na casa dele. E quando Deus fala, você vai me sacrificar o teu filho, o teu único filho, a mensagem aí, para ele, foi bastante clara. Assim como foi clara a mensagem para o jovem rico. Só existia uma coisa que o jovem rico não era capaz de fazer pelo Senhor: era sacrificar o dinheiro no altar do Senhor, porque ele estava sacrificando o Senhor no altar do dinheiro. Isso, irmãos, é uma mensagem extremamente revolucionária. Hoje em dia é revolucionário. Você pensar que você vai servir a Deus na expectativa que você vai enfrentar a fome, vai passar dificuldade, e mesmo assim você vai se alegrar. A notícia nossa é outra, o nosso evangelho é outro. Vem até Deus e Deus vai resolver seus problemas, e você vai ser feliz, não por estar com Deus, mas porque Ele vai transformar seu casamento, Ele vai transformar sua empresa, Ele vai transformar sua vida, Ele vai te trazer a cura, Ele vai resolver todos os seus problemas. Então você vem a Deus e você ficará feliz. Mas aqui o profeta está falando exatamente o contrário. Ainda que todas essas coisas, e vai vir o dia da angústia, e ele está chegando, ainda assim eu me alegrarei. Por quê? Porque eu vou me alegrar no Senhor. A expectativa de estar com Deus é maior na vida do profeta do que experimentar as bênçãos de Deus. Ele consegue enxergar o plano de Deus na purificação de Judá. Ele consegue entender, Judá precisa disso. A resposta da violência dos caldeus se dá, dentre outras circunstâncias, a oração de Abacuque. A fome no reino do norte nos dias de Acabe se dá, e eu lhes pergunto, morreu ou não morreu gente na fome de Israel? Morreu ou não morreu animal? Teve ou não teve dificuldade? Pobreza? Luta? Diante da oração de um profeta. Hoje em dia a gente ia falar que homem ruim, né? Quantas crianças não vão padecer? Quantos adultos não vão padecer? Que homem terrível! Olha pelo que ele está orando, para Deus transformar o céu em bronze, de modo que não caia um pingo d'água, né? Aí a gente pensa, que Deus é esse? Porque o nosso pensamento de Deus é de um ser totalmente distinto do Deus das Escrituras. É um verdadeiro Papai Noel. Você faz uma lista, manda uma cartinha para ele, e no Natal ele vem e te traz o presente. E se você não tiver se comportado, ele ainda vai falar, no ano que vem, quem sabe você não melhora. Mesmo assim eu vou te dar um presentinho. Porque ele não vai deixar uma criança feliz. Esse não é o Deus das Escrituras. Se vai precisar passar pela prova para purificar, vai passar pela prova para purificar, para aprender a virar gente. Deus nos trata assim. Deus não nos trata como crianças mimadas. Deus nos trata como filhos que Ele está tornando a imagem de Cristo, a estatura do varão perfeito. E assim também Israel tinha um propósito salvífico que não estava sendo cumprido. Então, nós vamos resolver isso, Israel. Nós vamos resolver isso, Israel. Se vocês não querem cumprir com o coração cheio de gratidão pelo privilégio que tem, eu vou espalhar judeu pelo mundo todo, e em cada cidade haverá uma sinagoga. E no dia que eu enviar meu filho, e o apóstolo do meu filho, ele vai ter onde começar a pregação da palavra, e muitas pessoas vão se converter. Você não está enxergando Judá. Abacuque, você não está enxergando o meu propósito. Mas eu tenho um propósito em todas as coisas. Eu tenho um propósito no Império Romano, na Pax Romana. Eu tenho um propósito em as estradas estarem pavimentadas e ligarem, como dizia o ditado antigo, diz o ditado até hoje, todos os caminhos levam até Roma. E só leva até Roma porque tem um caminho, tem uma estrada. E você tem uma língua só, uma estrada só,
Você tem a ausência de grandes conflitos bélicos, porque o Império Romano estabeleceu a Pax Romana, e você tem não apenas uma língua unificada. O apóstolo Paulo não teve que aprender a língua em cada tribo. O apóstolo Paulo não precisava aprender os idiomas para virar um missionário. Falando grego, ele espalhou o evangelho. E em cada cidade ele ia, havia uma sinagoga. Por que havia uma sinagoga? Porque no ano 539, no ano 605, no ano 612, 587, que aí é a derrocada total, Deus castigou Judá pela sua infidelidade. Na nossa cabeça parece um monte de história tudo desconexa. Mas quando você encaixa os propósitos dele e vê como as coisas se desenrolam no Novo Testamento, você vai percebendo como cada uma das engrenagens que não faziam o menor sentido vai se encaixando. E é como se o profeta de antigamente dissesse: eu não entendo nada, Senhor, mas eu sei que em tudo que tu fazes, tu és perfeito e justo, e tu estás fazendo o melhor. E ele estava exatamente fazendo o melhor. E o melhor era exatamente a palavra chegar e se espalhar pelo mundo. De modo que, vou dar aqui apenas um exemplo. Os irmãos já perceberam que as igrejas normalmente crescem mais quando o trabalho vai para a casa do povo. Não aprendeu? As maiores igrejas brasileiras, ou elas têm muita programação e muitas figuras emblemáticas, muitas estrelas, ou ela está na casa do povo. Se pensar em termos, me parece que a igreja presbiteriana de Manaus é a maior igreja presbiteriana do Brasil. A maior igreja local. É uma igreja que está nas casas das pessoas, tem diversos grupos pequenos. Se você perguntar o nome do pastor, boa parte não vai saber que é o nome do pastor, porque ele não é desses pregadores que está na mídia. E por que a igreja cresce? A igreja não precisa de ter um pastor na mídia para crescer. A igreja precisa ser fiel, mas existe um método, uma estratégia aqui que é muito interessante, que é botar o evangelho na casa das pessoas. E não ficar apenas no templo, mas também ficar na casa. Está no templo, mas também está nas casas das pessoas. O primeiro templo cristão foi construído em cerca do 4º século depois de Cristo. A perseguição ao evangelho fez com que a estratégia não fosse sala de aula e sinagoga, mas fosse de casa em casa. Parece que Deus é mau ao permitir a perseguição, mas o que Ele está fazendo é com que a gente não faça as coisas erradas e do nosso jeito, para a gente fazer do jeito dele. Vejam, por exemplo, vou citar um outro exemplo. Estou citando vários. Primeiro eu estou justificando como é que o evangelho cresce debaixo de perseguição. Ele cresce. Ele está nas casas, ele está nas conversas, ele está nas praças, ele não está nos templos como de Afrodite. Parece que o templo da deusa Diana em Éfeso era a coisa mais maravilhosa do mundo. Hoje em dia ninguém nem lembra desse negócio. Virou história. Mas não era o poderoso, não era o bom, não era o forte, não era o rico. Enquanto os crentes eram todos pobres, uma religião de escravos. Olha só quem diria. O culto a Diana acabou, mas há muito tempo. E o culto ao Senhor Jesus permanece. Os irmãos veem como são as coisas? Perseguição. Perseguição faz missões quando a igreja não quer ser missionária. Israel não queria fazer missões. Israel não queria ser a luz do mundo. Israel não queria ser a vitrine de Deus. Vocês não querem ser vitrine de Deus, mas vocês vão ser vitrine de Deus, porque eu sou o Rei soberano. Eu escolho como as coisas são. Eu sou o Senhor e não vocês. Vocês agora vão se espalhar como os auxílios. E espalhou-se a sinagoga pelo mundo. O exílio tem um papel na história da redenção da humanidade. Essa é a nossa tese. Para a gente enxergar a Bíblia, se não dizer que simplesmente o exílio fosse um plano B do Senhor, como se Deus fosse pego de surpresa pelas artimanhas dos homens, como se os homens pegassem Deus de surpresa e falassem: e agora, Deus, nós não vamos ser obedientes, como é que vai ficar a tua salvação? Não é? Fazer igual o povo lá da história de Acabe, né?
Elias pergunta: vocês vão seguir a Baal ou vocês vão seguir a Yahvé? Aí todo mundo fica em silêncio, olhando para a cara de Elias. Aí Elias fala: então vamos fazer um teste, vamos ver quem que é Deus e quem não é. E por aí vai. Ou seja, são passagens que mostram o grande propósito do Senhor. De modo que nós encontramos aqui Abacuque a narrar como vai ser e já entristecer-se por isso. E como foi de fato? Israel, que pensava que por ter o templo, e nós vimos isso no final do encontro passado de Ezequiel, né? Achava que porque tinha um templo, porque tinha lei, Deus ia simplesmente tolerar todas as coisas e falar: não, afinal de contas vocês estão me louvando aos sábados. Tudo bem que na segunda-feira vocês adoram dinheiro, na terça-feira vocês adoram o sexo, na quarta-feira vocês adoram as colheitas, na quinta-feira vocês adoram os seus próprios filhos, na sexta-feira vocês adoram os seus cônjuges, e cada dia você adora um Deus diferente, e eu fico apenas no sábado, mais ou menos como nós fazemos hoje. Deus eu adoro no domingo, na segunda-feira eu adoro o dinheiro, na terça-feira eu adoro a preguiça, na quarta-feira eu adoro a ideia de que se eu tiver um corpo perfeito, então eu vou ter a minha realização. Se eu tiver um carro bom, então eu vou ser bem realizado. Se eu tiver aquela profissão, se eu tiver aquela formação, então a minha vida terá sentido. E aí nós vamos colocando todas essas outras coisas, como nós podemos perceber que Deus, Yahvé, é o Deus nacional. Mas para resolver o problema da colheita, eu procuro Baal. Por exemplo, para citar um exemplo. Pois bem, no ano 612, a Babilônia adquiriu o controle do Oriente Médio. Na verdade, é como se assim, Israel tivesse... Hoje Israel é a última bolacha do pacote no Oriente Médio, né? Está todo mundo passando fome, todo mundo brigando, Israel está lá, né? Rico, bem armado e tal. Mas antigamente não era assim. Era o Egito rico e próspero aqui, a Babilônia rica e próspera ali, a Assíria rica e próspera ali, e os medos persas prósperos ali também, e os gregos macedônios mais para a região da Europa prósperos ali. E Israel no meio é naquela situação de para onde for estaria com problemas. O que acontece? Os assírios vêm e dominam o reino do norte, depois vem a Babilônia, os caldeus, e consegue derrotar os egípcios, que era outra potência, e no caminho submete os judeus, Judá, vou chamar de judeus, não é um termo técnico, não é o mesmo sentido que nós temos no Novo Testamento, mas seriam os habitantes do Reino do Sul. Aí ele aproveita de passagem, domina o Reino do Sul, institui lá a obrigação de pagar tributo para Nabucodonosor, aproveita e leva uma turma com ele, dentre eles, possivelmente nessa época, Daniel e seus colegas. Ou seja, já submeteu. Ainda tem templo, ainda tem muros, ainda tem alguma dignidade, mas já está sob controle da Babilônia. Depois de um tempo, ele troca os reis e coloca Zedequias como uma marionete dele, Nabucodonosor, e Zedequias faz uma revolução, uma revolta. Afinal de contas tinha um monte de profeta para falar que Abacuque estava errado, Ezequiel está errado, Jeremias está errado, Isaías está errado, está todo mundo errado. Ainda bem que a gente matou eles, porque agora tem os profetas, que sempre teve falsos profetas, para dizer o que o povo quer escutar, mas não o que o povo precisa escutar. Sabe aquela pregação? Não, sua vida vai ficar boa. Não, nós estamos caminhando daqui para frente. Não, se a gente eleger determinado político, vai funcionar assim. Não, vai reverter. Meus irmãos, vai na Escritura e vê qual é o futuro do mundo antes de Jesus voltar. Vê a catástrofe, vê os sinais. Agora, quem quer ouvir, quem fala isso hoje em dia? Se a única mensagem que você encontra na televisão é: pega um copo d'água, pega o azeite, pega o óleo, unge sua casa, põe sal grosso. Sal grosso não sei se tem? Tem sal grosso gospel também? Chegou a esse ponto? Sal grosso também?
Tapete do sal. Põe o tapete do sal, porque se você pôr o tapete do sal, se tem problemas na sua vida, Deus está abençoando, Ele quer abençoar, e Ele vai te abençoar até o final. E tudo vai sair bem, porque no final do arco-íris tem um pote de ouro, e você vai ser abençoado. E tem um monte de pastor encrenqueiro, né, que fala, não, nós estamos caminhando para o fim, nós estamos caminhando para a tragédia, os crentes precisam estar preparados. Presta atenção, se Jesus voltar antes da grande tribulação, e nós estivermos errados, e eu torço para estar errado, gostaria de estar errado, quero ser convencido de que estou errado, mas ninguém me traz um argumento bom para dizer que eu estou errado, e eu fico frustrado, fica só naquele negócio, eu não acho que Deus faria isso, eu não acho que... Meus irmãos, você viu o que Deus permitiu acontecesse com o povo dele na mão dos assírios? Você acha que ele não vai poupar a igreja? Você já leu as catacumbas de Roma? Você já viu o que acontecia? Os romanos colocavam os crentes dentro de um instituto de tortura, colocava dentro de um boi metálico e assava aquele boi e o crente lá dentro, para que o crente urrasse de dor até virar cinza. Até virar cinza. E eles se divertiam com o som dos crentes lá. A gente pergunta, onde estava Deus? No mesmo lugar em que ele sempre esteve, ouvindo a oração dos decapitados lá no livro de Apocalipse, dizendo, até quando o Senhor fará justiça? E ele diz, espera um tempo, porque a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Então nós temos que estar preparados para essas coisas, nós temos que estar preparados para ser perseguido, nós temos que entender que o mundo jaz no maligno, que o mundo está em podridão. Agora os irmãos não precisam nem ver, nem consulte assim os vídeos nossos da Igreja Presbiteriana, nossa, Paraguaçu Paulista. Consulta aí as pregações aí do Hernandes Dias Lopes. Vê quais que são as mais ouvidas e as que são as menos ouvidas. As menos ouvidas estão falando do retorno de Jesus. As mais ouvidas estão falando que Deus vai te abençoar e Ele está olhando o teu sofrimento. As pessoas estão procurando, até nos pregadores bíblicos, a satisfazer a sua necessidade de segurança, a sua necessidade de bênção, e assim eles se cercam de bons pregadores, mas também de falsos pregadores, para lhe dar a verdadeira impressão, uma impressão de que tudo vai dar certo. Como podemos ouvir o apóstolo Paulo dizendo, quando disserem paz, paz, eis que sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e ele vai descrevendo todas essas situações. Mas o Brasil não está preparado. O povo de Israel não estava preparado para o exílio, e encontrou de surpresa. E lá foram para o exílio babilônico. E Deus, que foi paciente, convocou, mandou profetas, disse, insistia, e o povo permaneceu desobediente. Pois não. Primeiro foi o reino do norte, né? Sim. Depois de um bom tempo foi o reino do sul. Mas não foi tão tempo assim. Achava, como disse Ezequiel, achava que não ia porque tem um templo, tem adoração. Eles vão porque são os pagãos desobedientes. Nós não, nós somos outra madeira, né? Nós temos o trono de Davi. Lembra que Deus falou para que não ia, jamais ia faltar sucessão no trono dele? Nós não vamos nunca. Isso aí é isso. Vocês lembram como foi quando vieram os assírios aqui? E Deus matou tudo quanto é soldado? Nunca que nós vamos cair. Esses profetas estão cheios de tolice. E os profetas falando, olha, vigia, 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 e vigia. E veio o salmo e tal. Aí nós aprendemos algumas coisas diante disso. Primeiro, nos salmos, nos profetas e nas lamentações, que nós podemos viver com Deus e em paz com Deus mesmo durante os tempos mais difíceis. E nós vamos encontrando Deus falando, olha, seja uma bênção para onde vocês vão, seja uma bênção para onde eu estou mandando vocês, cumpram os meus propósitos na terra onde vocês estão, orem pela paz onde vocês estão, criem raízes e vivam a minha aliança onde vocês estão. O que Deus está fazendo? Está transformando Israel na vitrine dele.
porque esse era o propósito dele. Até que na plenitude dos tempos, o Senhor manda o seu Cristo, nosso Senhor Jesus, e ele encontra a situação ideal para a pregação da palavra. Nada fugiu do seu controle, nada fugiu do seu propósito. Como se você pudesse falar, ouvíssemos um sonido, aconteceu tudo como eu programei, como eu planejei, porque ao final das contas, eu estou no controle. Eu sou o Senhor, eu sou não apenas o rei de vocês, mas agora eu sou o rei do universo. Começa a crescer em Ezequiel e em Daniel o conceito de que Deus reina não apenas sobre Israel, mas ele reina sobre o mundo. A partir de então, a cosmovisão dos israelitas vai se transformando numa cosmovisão mais próxima do Novo Testamento, embora eles ainda não tivessem entendido. Mas nós encontramos, por exemplo, na profecia de Daniel, quando o rei Nabucodonosor tem a visão, o que ele vê? Que ele pegou uma rocha que não é lapidada por mãos humanas, e ele destrói, e ele estabelece o seu reino, destruindo todas as nações e se estabelecendo na terra. É exatamente o que ele faz, é exatamente o que ele fez, porque ele é o rei de tudo. Então o conceito muda um pouquinho, tá certo? E assim acabamos o período do exílio. Eu não trouxe assim tantos detalhes históricos. Os detalhes históricos, se o irmão quiser consultar, consulte aqui. Eu estou mais preocupado realmente com a interpretação dos fatos. Para você olhar em Esther, você saber o que Deus está fazendo. Para você olhar em Esdras, Neemias, para você olhar nas Lamentações de Jeremias, entender o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo no exílio? Tenho certeza, espero em Deus que, se alguém tinha alguma dúvida, tenha dirimido para ver que Deus reina e Deus governa.